são coisas titubeantes na vida de qualquer mulher em situações de violência. Ela percebe que ela precisa sair, mas ela se sente culpada por ter entrado muito rápido naquilo, e ao mesmo tempo ela sente, né, a falsidade dos homens de se arrependerem de verdade, de falarem que tem projetos, de ao mesmo tempo que ela vê o menino de maneira tópica e rara, presenciando as discussões do casal. Ela via na maior parte do tempo aquele menino sendo presenteado pelo seu então companheiro. Então isso tudo é muito confuso de se decidir. E o Jairinho, para não trair o currículo horroroso da maioria dos homens, companheiros, maridos, ficantes, ele tem aquele episódio onde a professora Monique vai dizer que quando ele percebe que ela estava determinada a sair de casa, a começar uma outra vida com o filho dela, ele começa a pisotear as malas, a quebrar as malas dela, deixa a parede até manchada porque as malas eram pretas e ficou vestígios na parede. Mas para piorar, ele vai fazer o quê? O que os homens geralmente fazem. Estou dizendo isso, não estou dizendo que eu concorde com isso não, estou dizendo que isso é algo que acontece corriqueiramente e é grave, ou seja, até a LGBTfobia já foi criminalizada, mas a misoginia, os maus tratos que se faz contra as mulheres, as esposas, as companheiras, as mulheres em geral, isso ainda não é penalizado. E aí, sabendo intuitivamente que isso não é penalizado, vem o senhor Jairo e faz o quê? Ele começa a pisotear, a pisar em cima dos objetos, das roupas do Henri, quando ela estava ali separando-os para poder sair de casa com ele. Então, isso mostra essa velha prática e macabra tática dos homens de usar os filhos das suas companheiras para atingi-las, né? A gente ouve muita coisa, a pessoa morde o menino, a pessoa faz uma série de outras coisas que talvez não seria o caso do senhor Jairo, mas é isso que ele fazia com o Henri. Ela deixa bem claro, inclusive, que o Henri não estava em casa nesse dia, mas aí é como se ele estivesse dizendo: esse menino não atrapalha, eu não gosto dele, aquela coisa toda de se sentir impedido pelo menino que na verdade nem pediu para vir ao mundo e que o recebia muito bem, só que aquela coisa confusa. Ao mesmo tempo que a mãe vê que aquilo ali está estranho, ela passa a ter medo daquele homem, ela vai dizer, né, como é que ela fazia para acalmá-lo nas suas crises. E o que a gente tem aí é esse dado desse homem ridículo, infantil, pisoteando os objetos de uma criança que não tem nada a ver com o BO dele, digamos assim. Agora é bom deixar claro que nada disso era visto, nem seria visto por nenhuma outra pessoa, como uma tortura, uma agressão à criança, porque ele fez isso, essa questão de pisar e pisotear, na ausência do Henri. O Henri não estava presente nesse episódio, né? Outra coisa que fica muito claro é que a Monique, então, ela começa a sempre tentar sair do relacionamento, mas é aquilo que eu já disse em outros vídeos, né? É como se fosse um bichinho na teia de aranha que quanto mais ele se mexe, mais ele vai se emaranhando. Ou uma pessoa que está na areia movediça, que quanto mais intensamente ela se mexe, mais ela vai afundando. Ou seja, a professora aí estava precisando era de ajuda e não dessa crítica que ela já recebia na época e nem da nossa crítica depois. Ela conseguiu sobreviver, mas as sequelas dessas violências constantes que ela sofria estão até hoje, tanto é que ela está presa de maneira injusta, com mentiras plantadas nos autos e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Mas ela queria sair, porque ela vai dizer que durante 1 mês e meio havia muitas brigas nesse intervalo aí, de quando eles estavam morando juntos, havia muitas brigas, de um lado porque o Jairinho era um homem extremamente ciumento, ele fica vigiando o celular dela, se ela está conversando com o Leniel, que o menino também atrapalha, na mente, né, do doente do ciúme, que é visto como coisa normal. Algumas mulheres mais infantis até pensam assim: ele tem ciúme de mim, mas era esse nível de ciúme do senhor Jairo. Então, ele a atormentava com os seus ciúmes, ou então ele a atormentava porque, mesmo que não fosse por ciúme, ele era um antro de brigas, né, de discussões. É por causa do filho que está no errado, é porque com quem ela está conversando, quem entregou a pizza, quem fez isso, quem fez aquilo. E a gente percebe que a professora Monique não está inventando aí no depoimento dela, quando eu até recomendo que você vá lá ao site da Rede Rio, ao YouTube da Rede Rio, que está lá a conversa do Jairo com a Débora, para você ver que homem atormentador é esse no campo da intimidade, porque é uma mistura de carência, de insistência, de muitos palavrões, de banalização da mulher, e a Débora aguentando aquilo em cerca de 50 minutos. Você imagina
a professora Monique convivendo com isso há 1 mês e meio mais ou menos. Então não é algo assim que dava para sair correndo, porque nada disso era visto como violência contra o filho da professora. Isso era visto apenas como um homem chato, atormentador, um homem mesquinho, né? Eu até costumo falar isso, né? Existem muitos provérbios bíblicos sobre a mulher rixosa, a mulher mesquinha. O Jairo era esse homem rixoso, mesquinho, e não tem tanto provérbios assim sobre esse tipo de cara, né? E aqui é que a gente precisa realmente substituir a sabedoria de Salomão pela sabedoria de Cristo, que vai dizer: aqui está quem é maior do que Salomão. E Cristo sempre ridicularizou os homens nessa relação. Mas aí a nossa tradição judaico-cristã fica valorizando os provérbios inadvertidos que Salomão fez contra as mulheres. Mas continuando, uma coisa que em um outro momento ela pensa assim: vou embora agora, é porque ela vai contar aquele episódio de que ele a enforca, né? Pega ela pelo pescoço, aquela coisa do dominador, pega ela pelo pescoço da porta da sala de jantar até a porta da cozinha. E a gente teria que ter algumas medidas para a gente ver assim, como é que essa mulher estava sobrevivendo, né? E aqui eu até me lembro de um comentário chulo que o ex-marido dela fez, né? Era mais fácil ela ter batido no Jairo do que o Jairo bater nela, só porque a ex-esposa dele gosta de fisiculturismo, de atividades físicas, de musculação, alguma coisa do tipo. Mas as pessoas esquecem que uma mulher fisiculturista é uma mulher que talvez ela teria mais propriedade para se defender de um estranho do que para se defender do homem que naquele momento, por mais que ela sentisse aquilo tudo muito confuso, ela gostava daquele homem. Então, não é que ela relevava as violências dele, é que ela não conseguia nem ver aquilo como uma violência, ela só achava aquele cara um cara esquisito e possivelmente até pensava: se eu fiquei 10 anos com um sujeito esquisito como o Leniel, que para despistar a esquisitice ele se ausentava, trabalhava fora, esse aqui vamos ver o que vai ser possível acontecer com o tempo, né? E era 1 mês e meio, então uma pessoa que viveu com um homem estranho durante 10 anos ainda achava que tinha muitas coisas a relevar durante 1 mês e meio. Mas a verdade é que a violência está posta ali. O cara aperta o pescoço dela da porta da copa até a porta da cozinha, só que quem está dentro dessa situação de violência não consegue perceber direito. É muito comum a gente ouvir as mulheres falando que a gente vê a filmagem e elas falam assim: quando eu vi a filmagem eu me assustei, porque na hora o tanto de tapas e socos que ela levou, aí depois que ela vai ver a filmagem que ela vai entender a intensidade do que estava acontecendo com ela, porque elas vão dizer assim: doía muito na alma, no corpo você fica tentando sobreviver, né? Então a professora Monique estava vivendo e sobrevivendo da mesma forma que a maioria dos relatos de violência física que você já escutou. E é importante enfatizar que nessa situação também, graças a Deus, o Henri não estava. Então a gente não pode falar assim: o Henri vivia uma rotina de violências. Isso é narrativismo de quem colocou isso nos autos. Porque é claro que todas as crianças em algum momento do relacionamento presenciam, flagram alguma briga. Crianças flagram até pai e mãe sem o perceberem se relacionando sexualmente. Então as brigas, como elas não têm hora para começar e não tem como um aviso prévio, às vezes a criança está perto. Possivelmente o Henri passou por isso, até mesmo em relação ao pai e à mãe dele quando eram casados, né? Mas essas coisas mais graves aí que ela está narrando, ela deixa bem claro que o seu pequeno não estava presente. E aí a professora narra de novo aquela situação esdrúxula e macabra. E eu peço para você observar que até essa hora o senhor representante do Ministério Público, né, o promotor, ele está ali, conversa, tal, mas na hora que ela começa a falar o que eu vou enfatizar aqui para você, aí ele presta atenção e lá na frente ele vai até usar isso contra ela, né? Sei lá, meio que aproveitando para xingá-la, para chamá-la de alguma coisa que satisfaça alguma coisa secreta dele, do representante do Ministério Público. Mas o que é que chamou a atenção até do representante do Ministério Público? É que ela vai dizer que depois, né, que ela sai disso tudo, é que ela percebe que era tipo um rito que o Jairo tinha quando ele estava tenso, porque ele vivia infernizando as mulheres, as namoradas dele, e ela nem sabia desse tanto de namorada que o Jairo tinha. Aí ele tinha um rito que tinha um determinado script. Primeiro, ele só resolvia os conflitos, parece que essa coisa da obsessão mais sexual,
né? Isso mostra também assim, que esse cara não gosta de mulheres. Porque um cara que tem várias namoradas, desculpe aí as mulheres que gostam de homem que tem várias namoradas achando que ele é um macho alfa. Um cara que tem várias namoradas não gosta de mulher. Quem gosta de mulher vai querer desenvolver a vida com uma mulher. Não é ficar o cara gosta no máximo de ter relações sexuais, seja com mulheres, com outros homens, com outras pessoas. O cara gosta de fazer sexo, porque quem gosta de mulher vai se solidarizar aos sentimentos dela, vai querer desenvolver uma vida com ela, vai tentar entender o que está acontecendo com ela. Não vai ficar essa coisa de utilizá-la sexualmente falando e exigir que ela sempre o compreenda. Mas como esse cara não gostava de mulher, ou não gosta de mulheres, por isso que ele tinha várias namoradas, ele tinha um rito para a satisfação dos seus desejos. Aí nós temos o verdadeiro, né, desequilibrado. Eu nem vou chamar de desequilibrado não, porque isso dá uma entonação, uma conotação de alguém que tenha doenças, e ele não é doente, é uma questão de escolha de caráter. E qual é o caráter que o Senhor Jairo escolheu para ele? É de se satisfazer em cima daquilo que ele considerava algo frágil, que ele poderia dominar. E aí tinha alguns ritos. Ele só gostava de se relacionar em cima dela, né? Ele em cima e ela embaixo, que parece aquela coisa romana, antiga, do ativo, da passiva, né? Já tem hierarquia de gênero, uma coisa horrível. Não existia outra posição, né? A gente pode pensar assim, ele gostava de começar assim. Tem casais que fazem tudo quanto é jeito, mas terminam numa posição que é preferencial para os dois, o que é melhor fisicamente para a mulher, não tem problema. Mas não, ele não admitia outra posição, que é aquele conservadorismo encapado de perversidade, ou aquela perversidade encapada de conservadorismo, alguma coisa misturada nisso aí, né? E aquela coisa mortífera, aquela coisa estranha de ter prazer vendo a outra pessoa quase sufocando, né? E a gente ainda pergunta, gente, mas por que Monique se submetia a isso? Gente, vocês sabem, vocês mulheres sabem, ou às vezes nem sabem, a socialização feminina numa sociedade como a do Brasil, que está preocupado com questões ideológicas, mas não se preocupa com a situação das mulheres, a socialização feminina, mesmo a mulher em situação de violência, ela custa entender a violência estrutural desse tipo de relação, né? Possivelmente ela perceberia se fosse algum cara na rua que a pegasse, talvez ela iria se defender, mas ali não era um homem que já tinha cooptado a sua intimidade, já tinha conseguido a sua credibilidade, já tinha conseguido confundir a sua mente. Estamos falando de relacionamento abusivo. Então a mulher acaba pensando o seguinte, já que ele nunca mata, já que ele precisa me enforcar para eu também sobreviver a isso, eu deixo até isso acabar. Você imagina, uma pessoa, você acha mesmo que a mulher conseguia ter relações com ele, sendo obrigada a fazer as outras coisas que ele está falando aqui, por exemplo? Imagina, em meio aos enforcamentos, ele ainda mandava, ainda tinha que ser uma coisa assim, eu estou mandando dizer que ela só tinha relações com ele, que ela só era dele, que ela não tinha deitado com homem nenhum, que ela nunca tinha tido orgasmo, né? Ela vai usar a expressão que ela não tinha gozado com homem nenhum, que ela nunca foi penetrada, tipo assim, ele foi o único homem que gozou dentro dela, quer dizer, ela tem que dizer isso em juízo, meio que pedindo clemência para ver se as pessoas entendem o tipo de relacionamento em que ela estava, né? E aí alguém fala assim, mas porra, essa mulher conta isso tudo, por que ela se submetia a isso tudo? Porque a coisa não é assim, preto no branco, ou Jairo aqui e Monique aqui, não, era tudo muito misturado. E lembre-se que no vídeo anterior eu disse isso, Monique estava imersa em 4 vetores aí muito poderosos, as suas tradições familiares, valores religiosos, costumes e tudo lá da família dela, a questão do ex-marido que no meio dessas violências a voz dele estava ali em potencial como que dizendo, tá vendo, Monique, tu me largaste um casamento, eu tentei me aconselhar com a igreja e você agora está aí com este homem. Então a voz está ali, que era a mesma voz que dizia para o filho dos dois, Henri, a bunda da mamãe só é do papai e do Henri, mamãe roubou o carro do papai. Então as vozes ocultas de Leniel estavam aí. Terceira situação que a Monique estava imersa, era exatamente esse relacionamento com o Jairo que veio com muitos agrados, muita gentileza, muita eficiência e ao mesmo tempo muita violência, substituído também com muitos pedidos de perdão, como acontece com várias mulheres que me assistem agora e sabem do que eu estou falando.
E o quarto vetor, né? São 4 vetores poderosos, que é o que os primeiros advogados do caso tinham colocado naquela situação, né? Claro que a questão do advogado vai acontecer pouco depois aí, poucos dias depois dessa situação em que ela está narrando, que fizeram Jairo se parecer um homem atencioso e eficiente, e Monique, meu Deus do céu, você não tem como provar se você estava dormindo, vai ter que contar a historinha do advogado. Então já tinha isso tudo aí em potencial e na realidade. Então a questão não é ficar perguntando, ai, por que ela se submetia a isso? Quantas e quantas mulheres que estão me assistindo agora, que estão precisamente no meio disso, que até se livrariam se fosse um homem estranho. Aliás, as estatísticas mostram isso, né? Que o nível de violência e a frequência de violência contra mulheres acontecem com os homens da confiança das mulheres. Marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, líder religioso, professor, instrutor de locomoção de automóveis, das chamadas autoescolas, né? Advogados que está ali cooptando a cliente, de repente começa a falar, ai, tu é gostosa, vem cá, não sei o quê. Aí a pessoa não consegue sair disso muito fácil não. Agora, quando é um ataque no elevador, um ataque numa rua deserta, as mulheres conseguem até usar a sua maneira de golpear e tudo. Então é uma coisa muito complicada. Eu não estou aqui justificando a alienação feminina. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, isso ainda é uma realidade, porque, além de tudo isso que eu te falei, a mulher naquela situação ela pensa assim, se eu admito isso aqui de pronto, eu vou ter que ouvir muitas coisas também de muitas outras mulheres, incluindo as mulheres da minha família. Esse é o drama das mulheres, essa é a solidão das mulheres e essa é a solidão da professora Monique. A gente tem que pensar nisso. Não estou aqui passando pano para ela não, estou dizendo que a gente precisa reconhecer essa realidade, porque a situação da professora é a mesma de milhares de mulheres que me assistem nesse momento e que gostariam muito de serem compreendidas nisto. Só tem um maldoso nessa história, que é o senhor Jairo, que está preso. Agora, muitas outras maldades familiares nossas estavam aí, em meio a essa violência da professora e de outras mulheres inocentes que ela está descobrindo lá na cadeia. Por isso que a professora Monique vai dizer assim, que ela tentava dizer para ele, Jairo, você tá doido? Não tem como eu nunca ter dado, nem gozado, não sei o que, com outro alguém. Eu tenho um filho é no mínimo fruto de alguma coisa, de alguma intimidade que eu tive. Agora, até ela admitir essa intimidade, ou ela agradar a esse então companheiro dela, não quer dizer que ela estava ali gozando amores e felicidade, ela só estava ali tentando sobreviver. Só que é uma forma de sobreviver muito difícil de ser detectado ali naquele momento, naquela circunstância, porque ela precisava sobreviver, ela precisava garantir pelo menos que ela iria estar viva para acudir o seu filho de algo pior. Então o que a mulher faz? Ela se submete, nunca me matou, deixa eu aqui tentar o orgasmo, deixa eu dizer para ele que ele foi o único cara com quem eu tive alguma coisa, e aí o bonitão maníaco sossegava. Ela diz que isso acontecia todas as vezes, mesmo ela tentando dizer para ele, olha, não tem cabimento, aí ele ficava, não, você tem que dizer assim, quer dizer, é um estágio de catarse masculina, e a mulher, para sobreviver, teve que se submeter a isso. Igual eu te disse, é fácil detectar isso quando é uma relação casual ou alguma coisa que alguém te aborde na rua. Agora, no mesmo cara que pratica isso, mas é um cara muito legal no outro dia, que no outro dia de manhã ela via ele sendo elogiado na Câmara Municipal. É muito difícil você sair dessas amarras, muito difícil você sair dessas amarras. Eu reconheço isso e toda pessoa humilde e verdadeira tem de reconhecer essa verdade e não essas invenções do ex-marido que ele sai andando por aí falando mal. Porque ela não batia em Jairinho, porque ela tinha uma relação ali de confiança, né? No máximo ela precisava ser mais ostensiva de maneira verbal, mas ela não tinha, é mais fácil ela ter batido no Jairinho porque ele era forte. Eu sou um homem bocoió que não entende nada de psicologia da feminilidade, que não vai entender isso, né? Seu pai do Henrique. Enfim, e não estou aqui justificando o Jairo não, mas o Jairo é tão somente mais um desses milhares de homens que a gente conhece que não gostam de mulheres. A maioria dos homens não gostam de mulheres, eles gostam mesmo de transar. Pode ser com mulher, com o melhor amigo, com... na noitada a gente está bêbado, vem o que vier,
e aí por isso também acabam praticando pedofilia, zoofilia, tudo quanto é porcaria, é uma macabrosidade socializada, todo mundo releva. Ah, homem é assim mesmo, o que é isso? Um bando de criminosos que deveriam ser punidos por isso. A misoginia precisa urgentemente ser punida. E por isso que nesse sentido a gente precisa compreender porque nesse quadro dos horrores, nesse enquadramento dos horrores, a professora Monique acabava se submetendo. Era por medo. Né? Quantas mulheres acabam reagindo e ainda saem desfiguradas numa situação dessa. Só que mesmo assim, ela narrando toda essa violência que ela sofria, ela não conseguia imaginar que isso pudesse estar acontecendo ao filho dela, até por uma questão bem prática mostrada nos autos. Que as 3 situações que aconteceram com o filho dela, quais foram as 3 situações? A situação da banda, que ela resolveu na hora porque ela estava em casa, que foi tido tudo como uma brincadeira. A situação do vídeo que o menino manca e que a babá vai dizer que estava tudo bem, né? E eu sugiro que você assista esse vídeo do menino mancando para você ver se ele tem ali feições de tristeza. E a terceira situação foi na situação da morte do menino, que na verdade a professora Monique não sabe dizer o que aconteceu porque ela estava dormindo e ela acordou com seu filho morto, ainda achando que ele pudesse estar vivo. Então foram 3 situações isoladas, em contraste com essas situações frequentes de violência contra ela, que ela também custava a detectar e que ela também, as mulheres não falam fácil assim das violências que elas sofrem, não. É muito vergonhoso você admitir para você mesma, isso eu entendo perfeitamente, é difícil admitir para você mesma que esse cara que você ama, em quem você confia, faz isso, só tem orgasmo falando essas besteiras, xingando de tudo quanto é coisa, querendo falar que você só gozou com ele, que ele foi o único que entrou dentro de você, jogou aquela desgraça dele dentro de você. É muito difícil você dizer isso para você mesma. Imagina você ter de dizer isso para os outros, assim, admitir isso fácil. A pessoa faz isso agora, em situação em que ela precisa comprovar que de fato ela é inocente. Né? E como diz a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nadoni, quem é inocente vai fazer de tudo para provar essa inocência, que é o que a professora está fazendo mesmo. Então eu entendo perfeitamente da dificuldade de uma mulher falar isso, porque não precisa nem ser violência sofrida por um homem da confiança dela, porque as mulheres têm dificuldade de falar dessa violência sofrida por um homem da confiança dela. Né? Basta também, não precisa ser só essa violência sofrida pelo companheiro. Se vocês forem se dar o trabalho de pesquisar aí na internet, ouvir o depoimento de algumas pessoas que sobreviveram à ditadura militar, por exemplo, tem um cantor, eu me esqueci o nome dele, que ele sobreviveu às torturas da ditadura, e ele vai dizer o seguinte: olha, eu custei admitir para mim o que acontecia comigo, que ele vai dizer que as pessoas deixavam ele nu, e aí torturavam ele em cada um dos testículos dele, colocavam uma coisa na cabeça dele para fazer as coisas, ele ficava pensando assim: eu não acredito que eu estou nisso, o que eu fiz de errado na vida para estar nisso aqui? E ele custou a contar para ele mesmo tudo que ele passou, e aí depois ele começa a falar, inclusive, que ele tem vergonha, porque ele falou assim, a gente não sabe se fica com ódio daquilo ou com muita vergonha de ter passado por aquilo, porque a gente se sente culpado por estar passando por aquilo. Quer dizer, se um homem diz isso, pelo que ele passou nas mãos de estranhos, de alguns militares, inclusive, nitidamente sociopatas, perversos, né? Porque depois de toda a tortura, fala assim: agora você vai cantar para nós. Né? Então, se eu encontrar, eu vou deixar o link aqui para você assistir o depoimento dessa pessoa, para você ver que se para um homem foi difícil falar do que lhe acontecia por parte de estranhos, como é que vocês exigem que a professora Monique tenha rapidez e eficiência para admitir o que acontecia com ela por alguém que ela amava, que era íntimo dela, que a cooptou, que a iludiu, por mais que ela seja uma professora criteriosa, uma excelente diretora de escola, nem ela e nem nenhuma mulher consegue admitir isso facilmente, não consegue. Talvez esse seja o drama das mulheres que precisa ser entendido pelo Poder Judiciário. E é exatamente por isso que o Brasil tem acordos com a ONU. Né? Tem os acordos lá, que é o acordo do Japão, tem vários acordos, que eu esqueci o nome deles aqui agora, que vão mostrar o seguinte: por causa dessa especificidade toda, que é psicologicamente comprovada, sociologicamente comprovada, antropologicamente comprovada, de como a mulher reage às violências que ela sofre,
ao invés de ficar tendo essas análises baratinhas aí que o senhor Leniel faz. Ah, não, era mais fácil ela bater nele, que ela tem porte físico. Que coisa mais feia, vai estudar. E aí, a ONU estudou, os organismos internacionais estudaram e eles dizem que uma mulher numa situação assim, de acusação, ela precisa ser tratada de forma diferenciada, coisa que o Brasil não está fazendo a professora. Então, fique aqui. E se você é uma mulher que tem consciência e quiser até organizar um movimento, não só pela professora Monique, por tantas outras que estão em situações iguais a dela acaba sendo uma situação modelo porque é uma coisa esdrúxula, é uma coisa horrível. Imagina, a mulher acorda com seu filho morto, ela não conseguiu detectar em tempo o que estava acontecendo ao filho dela, como o próprio pai não conseguiu. No começo ele achava que o menino tinha morrido do coração. Nenhum adulto conseguiu detectar o que estava acontecendo com o menino. E agora essa mãe não pode ter o luto dela, ela acaba sendo criminalizada em cada sorriso, em cada momento que ela tenta rememorar com o filho dela, procurando alguma coisa daquele filho que ela perdeu de maneira inusitada. E aí a ONU tem acordos acerca disso que não estão sendo cumpridos pelo Poder Judiciário brasileiro. Mas pensem nisso, para que a gente não fique sendo injustos e cruéis como a gente está sendo com essa mulher. Só tem um criminoso nessa história. O nome dele é Jairo Souza Santos Júnior. A professora Monique é inocente e ela precisa urgentemente sair da prisão e mostrar como que foram plantadas mentiras nesse processo para fazê-la voltar à prisão. Isso tudo é muito injusto, isso tudo é muito perverso, tão perverso, até mais perverso do que essas coisas que ela custou a conseguir admitir para ter de contar em juízo, para mostrar que ela de fato é inocente. É isso por hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.